Você iria pra guerra para defender seu país? No vídeo de hoje, vamos falar sobre as guerras, em especial as duas guerras mundiais, que tiveram um grande impacto na nossa contemporaneidade. Então, roda a vinheta. E para me ajudar nesse vídeo, eu chamei aqui o Gabriel Saad. Tudo bom, Gabriel? Opa. Se apresente aí no vídeo. Obrigado pelo convite, primeiramente. Eu sou o Gabriel Saad, sou historiador. E antes de tudo, eu queria também que você resumisse e recapitulasse aí o que foram essas guerras e seus impactos, suas causas, enfim. Dá um resumo geral. Ok. A Primeira Guerra teve como causas corridas armamentistas, que começaram com tensões um contra os outros países. Teve alianças, também teve as disputas imperialistas e o nacionalismo. Bom, com essas tensões, a Áustria e a Sérvia brigavam muito pelo território da Bósnia. E com isso a Europa virou barril e pólvora e faltava pouco para explodir uma guerra. O estopim para a guerra foi o assassinato de Francisco Ferdinando, um herdeiro do trono austro-húngaro. A Áustria acusou a Sérvia sobre esse estopim, esse assassinato, e assim a Rússia declarou guerra com a Sérvia. E aí foi um efeito dominó. Todo mundo começou a declarar guerra com todo mundo, com as alianças que teve anteriormente. Com esse efeito dominó, criaram-se dois blocos. A Tríplice Entente, que é a França, a Inglaterra e a Rússia, e a Tríplice Aliança, que é a Itália, a Austro-Húngaro e a Alemanha. Isso mesmo. E a Itália, na verdade, ela estava na aliança, mas ela não participou da guerra. No final da guerra, a Itália entrou no lado da Entente. E os Estados Unidos fez uma proposta, na verdade, que dava as terras para eles. E como a Itália era um país nacionalista, preferiu. No começo, os lados estavam bem equilibrados. Só que com as trincheiras, a invenção das trincheiras, a guerra ficou mais parada, bem mais parada. Ao final, a Rússia saiu da guerra por manifestações internas, que teve como conclusão a Revolução Russa. A Alemanha, com seus submarinos, destruiu navios dos Estados Unidos e do Brasil. Logo, eles ficaram do lado da Entente, que ganharam no final da guerra. Com a vitória da Tríplice Entente e a assinatura de tratados de paz, os impérios centrais, alemão, austro-húngaro e otomano, entraram em colapso e passaram por processos de fragmentação. O Império Russo também perdeu uma parte do território. Com o Tratado de Versalhes, o Império Alemão foi obrigado a devolver a Alsácia-Lorena para a França. As antigas colônias alemãs também foram cedidas à França e Reino Unido. O regime monárquico foi substituído pelo republicano, com a instalação da chamada República de Weimar. Pelo Tratado de Saint-Germain, o Império Austro-Húngaro foi desmembrado. No final da guerra, as pessoas tiveram muito medo de ter outra guerra, porque acabou essa e foi muito desastrosa. Então, com isso, criaram a Liga das Nações, que é uma pré-ONU. Nessa Liga das Nações, fizeram o Tratado de Versalhes, que colocaram como principal culpado a Alemanha, que teve que pagar indenizações, tirar colônias, entre outras. Com esse tratado, a Alemanha ficou bem revoltada e, com seu nacionalismo, começou a seguir um homem chamado Hitler, com seu sistema nazista. Com Hitler no comando, ele começou a pegar outros países, como seu espaço vital, que ele falava. Só que os outros países não estavam fazendo nada, porque eles estavam com medo de outra guerra. Mas com tudo isso, ele começou a pegar muitos territórios, e no final ele foi pegar logo a Polônia. Só que a Polônia, ela dividia a Alemanha em duas partes. Por isso é chamado de corredor polonês hoje em dia. E quando ele invadiu, foi o começo da Segunda Guerra. 1º de setembro de 1939. Os esquadrões da Luftwaffe alemã saíram em vantagem, obrigando a Polônia, depois os Países Baixos e a França
a ficarem de joelhos. E com isso, teve a declaração da França e a Grã-Bretanha contra a Alemanha. Na guerra teve dois lados. O lado do eixo, que é Japão, Itália e Alemanha, exatamente. E nos aliados, que teve Inglaterra, a França. E em 1942 entraram União Soviética e Estados Unidos. A União Soviética não entrou no começo pelo fato de o Hitler ter feito um acordo com a Rússia, porque na guerra passada eles perderam mais ou menos pelo fato de terem que dividir umas tropas para um lado e outra tropa para o outro. Então nesse exato momento ele teve esperteza. Já os Estados Unidos, ele entrou pelo fato do Japão ter destruído Pearl Harbor, que era uma base americana. E como resposta para os ataques de Pearl Harbor, o Japão foi atacado 2 vezes com bombas nucleares pelos Estados Unidos, que foi em Nagasaki e Hiroshima. Às 8h15 da manhã, hora local, Little Boy, uma carga de 60 quilos de urânio, é liberada sobre Hiroshima. 43 segundos depois, o mundo muda para sempre. A explosão cria um círculo de devastação de 1,6 quilômetros de largura com fogo por mais um raio de 7,2 quilômetros. 60 mil pessoas são mortas na hora e mais 100 mil morrem posteriormente devido às queimaduras e à radiação. Total de morte, 160 mil pessoas. 3 dias depois, Fat Man explode em Nagasaki, matando 80 mil civis. Nessa guerra teve o famoso Holocausto, que é a matança em campos de concentração de judeus e outros que Hitler não considerava raça pura. A guerra terminou com a rendição do eixo e a última a se render foi a Alemanha e a criação da ONU. Também teve a descolonização da África e da Ásia e o início da Guerra Fria, que saiu como superpotentes a União Soviética e os Estados Unidos. Mas também eu tenho uma pergunta a fazer. E quantas armas químicas na guerra? Bom, as armas químicas teve na Primeira Guerra Mundial e foi quando tiveram as trincheiras. Esses gases foram para destruir o inimigo, como o famoso gás mostarda e o gás cloro. O gás mostarda provoca irritação nos olhos e feridas na pele. Se for inalado, pode matar por asfixia. Sua fórmula é C4H8Cl2S. A temperatura ambiente, 25 graus Celsius, pode ser utilizado de maneira perigosa sob a forma de vapor, aerosol ou gotículas líquidas. Quando impuro, a cor é amarelada, por isso o nome é gás mostarda, e é muito pouco solúvel em água. Como dissemos atualmente, o uso de armas químicas, bem como de quaisquer tipo de armas de destruição em massa, é expressamente proibido por convenções internacionais apoiadas pela ONU. Os principais motivos dessa proibição são, além da destruição em massa, o tipo de morte provocado, que vai desde a asfixia até a deformação completa do corpo, e o possível uso desse tipo de arma contra a população civil. Mas e sobre as tecnologias? Como você pode explicar ou dando exemplos, enfim, o que você pode falar aí sobre a parte tecnológica da guerra? Bom, com as corridas armamentistas, os países tinham que inovar as coisas para atacar e destruir o inimigo. Foram feitos para reconhecimento do local inimigo, então iam desarmados, mas os primeiros bombardeios começaram com os aviões e as pessoas, eles carregavam a bomba e jogavam na hora da destruição. E nesse conflito os aviões se sofisticaram muito e os aviões bombardeiros tiveram como base para fazer os aviões que temos hoje para levar passageiros. Também foi criado o rádio, que depois foram colocados em aviões. Teve o tanque, que foi essencial para a vitória na guerra.
A guerra naval também teve inovações. A Alemanha não conseguia competir nos mares contra a Inglaterra. Então eles fizeram o U-Boot, que são submarinos. Hoje em dia a gente usa muito drones, mas essa invenção não foi de agora, foi lá na Primeira Guerra Mundial, só que foi um drone não tripulado que falhou. Nesse primeiro teste, a aeronave subiu muito, parou e caiu. E foi aí que a ideia foi consolidada. O raio-x antigamente era muito grande, então tiveram que criar o raio-x móvel para andar pela guerra. Também usavam os curativos para estancar o sangue e com isso fizeram os absorventes higiênicos que as mulheres usam até hoje. Também foi criada as lâmpadas ultravioletas, que na guerra tiveram experimentos porque os alemães ficavam com muita fome e tiveram a doença raquitismo. E com essa lâmpada, a lâmpada conseguiu fazer com que a pele produzisse vitamina D. Foi por isso que foi criada. Bom, e com a entrada do Brasil nos aliados, como que era a relação dele com os outros países? Bom, no começo, o Brasil era neutro, ele tinha uma neutralidade. Só que como a Alemanha destruiu navios que levavam café do Brasil, o Brasil ele entrou em contato com os Estados Unidos. E os Estados Unidos, o Roosevelt, que é o presidente dos Estados Unidos, ele pediu para o Walt Disney vir aqui para aumentar os laços e a cultura e tudo mais. E com isso, ele fez o Zé Carioca, que é o famoso gibi da Disney. E acredito que após esse vídeo e todos os outros que a gente já tinha gravado, a gente pode ter uma noção aí de todos os impactos que houveram historicamente no passado, que influenciaram muito no nosso presente e na construção do nosso mundo moderno. Podemos dizer também que esse tema do vídeo de hoje, guerras, com certeza pode linkar todos os outros temas, porque realmente comunicação. Nas guerras houveram um tremendo avanço na comunicação entre os países, tiveram aí o código Morse, o rádio, e sem provavelmente a guerra também isso não teria acontecido. Com os transportes, houveram grandes avanços no transporte, tivemos aí tanques de guerra, diversos modelos de carros, submarinos, muitas coisas também muito novas na parte de transporte. Pensando também na medicina, até com as bombas nucleares, que é uma coisa assim horrorosa que aconteceu no Japão principalmente, enfim, que causou muitas mortes, foi também utilizado de uma boa forma para a medicina, que aí houveram vários estudos com a radiação, e aí houve uma exploração na radioterapia, na tratação do câncer. Então também não foi de todo mal assim a guerra. Ela pode também ter causado esses avanços que hoje podem salvar vidas, podem salvar pessoas que têm câncer. Podemos dizer também que se não fosse as guerras, né, o Hollywood não seria o que é hoje. Na verdade, Hollywood se desenvolveu muito perante as guerras, né? Com todo o nacionalismo presente no mundo inteiro, essa questão da propaganda, do recrutamento e tudo mais. O cinema também teve uma grande importância nisso, foi crucial na divulgação das ideias do governo, das críticas, enfim. O cinema realmente foi uma peça-chave importante para as guerras e também para a contemporaneidade. Outra coisa crucial que também mudou muito, não só depois das guerras, mas também com a questão da colonização, da escravidão, neocolonialismo e também a Segunda Guerra principalmente, são as questões dos comportamentos e dos valores. Na verdade, acredito que a visão
que as pessoas tiveram com o diferente mudou completamente. Com certeza, depois da escravidão e da Guerra do Paraguai, as pessoas elas tiveram uma visão diferente com o negro, humanitizaram o negro, na verdade, e não trataram ele como um animal. Então, houve também essa mudança de visão e comportamento e valores também, claro. Com o nazifascismo havia muitos problemas com judeus e outras pessoas que o Hitler não considerava raça pura. Então isso também mudou com o fim da guerra. As pessoas começaram a ver as diferenças com uma visão mais humana, eu diria. Apesar de hoje ainda haver preconceitos, nessas épocas era muito pior, e com certeza vem mudando cada vez mais para que essas diferenças sejam reduzidas a zero. Então, depois de fazer todo esse resumo, se você quiser ver um pouco mais detalhadamente sobre esses subtemas, que são cinema, transporte, os comportamentos e os valores, e medicina e também a comunicação, você pode conferir aí no canal, que todos esses vídeos já estão postados para você poder ver quando quiser. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique no gostei aí embaixo. Se inscreva no canal também. E eu agradeço também a sua presença aqui nesse vídeo para ajudar. E é isso. Valeu. Falou.